Resumo: Análise Bíblica, Módulo I. Instituto Bíblico El Shaddai. Neste primeiro módulo, o aluno é convidado a mergulhar nas bases do estudo sagrado das Escrituras. A apostila Análise Bíblica, elaborada pelo pastor Pedro Brunizo Neto, serve como um guia introdutório para compreender a origem, a formação e a estrutura da Bíblia, revelando não apenas um conjunto de livros antigos, mas o testemunho vivo da palavra de Deus ao longo dos séculos. Desde as primeiras páginas, o estudante é orientado sobre a importância da disciplina espiritual e do compromisso com o aprendizado. O curso ensina que estudar a Bíblia não é apenas um exercício intelectual, mas um ato de devoção e reverência ao Criador. A Bíblia é apresentada como o livro dos livros, inspirada por Deus, preservada pela história e entregue à humanidade como fonte de fé, sabedoria e transformação. O material conduz o leitor a compreender que o termo Bíblia vem do grego biblion, que significa livros. Assim, o estudante descobre que as Escrituras Sagradas não são uma obra única no sentido humano, mas uma coletânea de 66 livros, escritos por diversos autores ao longo de cerca de 1.600 anos. Esses homens, de origens distintas, foram movidos pelo Espírito Santo para registrar a vontade divina de modo perfeito e coerente. A apostila explica com clareza as divisões da Bíblia. O Antigo Testamento, composto por 39 livros, e o Novo Testamento, com 27 livros. O aluno aprende que o Antigo Testamento revela a preparação do plano redentor de Deus, enquanto o Novo Testamento manifesta o cumprimento dessa promessa na pessoa de Jesus Cristo. Assim, a Bíblia é compreendida como uma unidade perfeita, cujo tema central é o próprio Cristo, o Filho de Deus, presente desde Gênesis até o Apocalipse. Outro ponto destacado é a formação do cânon bíblico, ou seja, o processo pelo qual os livros foram reconhecidos como inspirados e incluídos na Escritura. A apostila ensina que, embora existam outros escritos antigos, chamados apócrifos, apenas os 66 livros aceitos pelo cânon protestante são reconhecidos como divinamente inspirados. Essa explicação reforça a confiança do estudante na autoridade da palavra e na fidelidade de Deus em preservar sua mensagem ao longo do tempo. Com sensibilidade pastoral, o material também mostra como as línguas originais da Bíblia, o hebraico, o aramaico e o grego, influenciam na tradução e no entendimento do texto. O aluno aprende sobre a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, a Vulgata, traduzida para o latim, e as versões modernas que facilitaram o acesso à Escritura em todas as nações. Tudo isso é apresentado com simplicidade, mas com profundo respeito pela história da revelação divina. A apostila também enfatiza o valor da arqueologia e da história como aliadas da fé. Achados arqueológicos, registros geográficos e documentos antigos confirmam fatos narrados na Bíblia, demonstrando que a fé cristã está alicerçada em verdades concretas, e não em mitos. Essa abordagem desperta no aluno a convicção de que o estudo bíblico é também um encontro com a realidade histórica da ação de Deus no mundo. Em tom pastoral, o autor orienta o aluno a desenvolver hábitos espirituais de estudo, reservar horários fixos, buscar um ambiente tranquilo, usar materiais adequados e, acima de tudo, iniciar cada leitura com oração. A leitura, a meditação e a prática da palavra são apresentadas como caminhos para o amadurecimento espiritual e o fortalecimento da fé. Estudar teologia, ensina ao módulo, é crescer em comunhão com o autor da Bíblia. Além do conteúdo teórico, o módulo oferece questionários, atividades e trabalhos interpretativos que auxiliam o estudante a aplicar o conhecimento de maneira prática. Esses exercícios não são meras provas, mas ferramentas de reflexão, conduzindo o aluno a compreender o significado espiritual das Escrituras e a reconhecer a ação do Espírito Santo em sua jornada de aprendizado. O estudo também apresenta uma visão panorâmica de todos os livros da Bíblia, resumindo autores, temas e mensagens principais. O aluno é guiado, passo a passo, do Gênesis à Revelação, percebendo o fio condutor do amor e da redenção divina. É um convite para contemplar a harmonia perfeita entre as diversas partes da Escritura, que, mesmo escritas em tempos e culturas diferentes, apontam para o mesmo propósito: revelar a vontade de Deus e conduzir o ser humano à salvação em Cristo. Por fim,
O módulo destaca que a análise bíblica é apenas o início de uma longa caminhada de estudo e crescimento espiritual. Ao compreender a origem, a inspiração e a autoridade da Bíblia, o aluno é preparado para mergulhar mais profundamente em outras disciplinas teológicas, como doutrina, hermenêutica, história da igreja e ética cristã. A meta não é apenas acumular conhecimento, mas transformar o coração e o caráter à semelhança de Cristo. O tom final é de encorajamento. Estudar a Bíblia é abrir o coração para ouvir a voz de Deus. Cada página é um chamado ao compromisso, à fé e à obediência. O estudante que percorre este módulo descobre que a palavra não é um simples texto, mas um alimento espiritual que fortalece, consola e orienta. Assim, a análise bíblica se torna não apenas uma disciplina teológica, mas uma experiência viva de comunhão com o Senhor. Agora vamos nos aprofundar lendo a apostila e fazendo os exercícios sugeridos. Bons estudos!